A paz do Senhor, povo de Deus, tudo na paz, tudo na bênção, na vitória. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo podcast, onde nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é sobre salvação, né? E nós estamos aqui com a presença do pastor David, né, que está aqui junto conosco, e também a presença do missionário Leonardo, no nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação, né? Onde soter, né, quer dizer salvação, e logia, estudo. Então, onde nós vamos estar falando ali sobre o estudo da salvação. Mas nós não vamos nos aprofundar teologicamente, não. Nós vamos estar pegando mesmo o contexto cristão, né, do cristianismo, a base do cristianismo, que é a salvação. Vamos estar falando um pouco aqui sobre as nossas vidas também, como que Deus nos salvou, nos encontrou, e nós vamos estar, com certeza, aí trazendo uma experiência muito boa para o seu coração. Quero pedir de você duas coisas. A primeira, que você se inscreva aí no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de divulgar, não deixe de colocar o seu like, para que a gente possa crescer aí, em nome de Jesus. Nós, que somos da Igreja Apostólica Novo Amanhecer, nossa localização fica na rua Rio Piorini, número 193, né? Lago Azul, bairro Lago Azul, aqui no residencial Viver Melhor, tá bom? Então você é nosso convidado. Temos cultos na terça-feira, né, às 19 horas, quarta-feira, campanha às 15 horas. Nós temos aqui também quinta-feira da Vitória, né, onde também se inicia às 19 horas, escola bíblica dominical às 8 horas da manhã, e o nosso culto à noite, culto ao público, principalmente que é para a família, às 18h30. E se você quiser nos procurar, é só você ir. Nós temos a página da igreja também lá no Instagram, né? Iana VM1. Você pode ir lá também nos acompanhar, e também no TikTok, né, pastor? Positivo. Como é que é a página do TikTok? Iana VM1. Você abre lá no TikTok, Iana VM1. E aí você nos acompanha, né? Isso. Então nós temos lá. Se você quiser também trazer um apoio financeiro para esse programa, você também vai ter aí, também junto aí, toda a descrição, né? O nosso Pix, para nos ajudar. Nós precisamos, para a gente trazer melhorias para esse programa. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você profundamente. Vai já colocar aí, nós vamos mostrar aí, você vai ver aí no vídeo o nosso Pix e também o endereço da igreja. Os nossos nomes serão colocados aí, se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós temos aí os irmãos que estão com as suas redes sociais, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar, pastor. Vamos falar sobre soteriologia, sobre salvação. Antes de eu iniciar, eu quero trazer à luz o que a palavra de Deus fala sobre salvação. Nós vamos ver em Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10, que diz o seguinte: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E eu já quero iniciar esse nosso programa já perguntando para o pastor David: a salvação é o maior presente de Deus para a humanidade? Com certeza, né? Na verdade, os principais temas da soteriologia, do estudo da salvação, né, é justamente isso.
o pastor acabou de ler Romanos, e também Romanos 3:23 diz algo interessante, né? Que é muito importante. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, significa que há uma necessidade de salvação, né? Há uma necessidade de salvação. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, há uma necessidade de salvação. E essa necessidade, ela é por conta do pecado e da queda do homem. E por intermédio de Jesus, entra o que o pastor está falando aí, que é esse presente de Deus, né? Através da graça do Senhor, nós recebemos a oportunidade de alcançar a salvação, né? Tanto que até o apóstolo Paulo fala em Romanos, né, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Justamente. Então há uma necessidade de salvação. Romanos 3:23 frisa isso, que há essa necessidade. Por quê? Porque todos pecaram, né? Na verdade, você, quando nasce no ventre da tua mãe, você já é formado debaixo do pecado. Isso talvez seja forte para alguém que está aí ouvindo, né? Mas isso é uma grande verdade, né? Desde o Éden, desde Adão e Eva, o homem já está debaixo desse princípio. A própria palavra, ela fala isso, ela enfatiza isso, né? Que por causa de Adão e Eva, o homem passa a perecer debaixo de um jugo agora. Então, depois do pecado e a queda, há essa necessidade de salvação. E está aí explícito em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Missionário Leonardo, por obras? Salvação é por obras? Não. A salvação não é pelas obras. Porque as obras, todos podem fazer a obra do Senhor. Mas tem aquela questão. Você está fazendo por fazer a obra de Deus, ou você está fazendo porque você ama aquele que te chamou pela obra? Porque, como nós estamos falando acerca da salvação, todos aqueles que sabem e têm certeza da sua salvação em Cristo, fazem a obra de Deus por amor. Agora, aqueles que não têm a certeza da sua salvação, fazem a obra de qualquer jeito. É como se fosse qualquer coisa, mas não. O livro de Romanos é muito interessante, como vai estar escrito no livro de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, de nosso Senhor. Olha só, o salário do pecado, ele é a morte. Mas aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, como o texto está dizendo, é dom gratuito de Deus. Se eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que o dom gratuito de Deus está sobre a minha vida. Por causa de quê? Do intermédio de Jesus Cristo. Então, a salvação não é pelas obras. Então é fé. Fé em Cristo. É fé. Verdade. É pela fé. Não acredito que a salvação ela não é por obras. Você pode praticar qualquer... E isso é bíblico, né, pastor? Uhum. Romanos aqui, ó, a gente tem Romanos 2, do 8 ao 9. Romanos 2, do 8 ao 9. Né? Olha só o que diz. Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Aleluia. E ele ainda fala, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação ela não é por obras. Né? Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Né? Porque seria muito fácil alguém entregar uma cesta básica. Ah, eu vou entregar uma cesta básica e vou garantir minha salvação. Não é dessa forma. É verdade. Né? Não é dessa forma. E nem é por medo de fugir do inferno, né? Justamente. Não é por medo. Porque tem gente que quer ser salvo porque está com medo de ir para o inferno, né? E isso é perigoso. Porque, querendo ou não, o medo de si já nos paralisa, já nos deixa, né? Já nos deixa com problema. Mas Jesus veio não para condenar o mundo, né? Mas para salvar este mundo, né? João, a Bíblia vai dizer que em João 3,16 que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é o mediador da salvação? Jesus, ele é o mediador, né? Como nós acabamos de ler Romanos 6:23, aqui está escrito,
o dom gratuito é de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso intermediador através do seu sacrifício, porque o mundo foi contaminado pelo pecado. O mundo foi contaminado por aquilo que o diabo implantou nesse plano terreno, mas por causa do sacrifício de Jesus, o seu entregar naquela cruz do Calvário, abriu o caminho para que nós fôssemos salvos. Eu costumo até dizer e meditar nisso, que quando eu leio acerca de Paulo e Pedro, né? Pedro tinha aquela consciência, a salvação é para os judeus. Aí vem alguém improvável, escolhido a dedo por Jesus Cristo. Não, a salvação não é só para os judeus, mas a salvação é para judeus, gregos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a graça de serem salvos e ser direcionados para a vida eterna, né? Então, como nós vemos, isso é por intermédio de Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue derramado naquela cruz, nós somos intermediados por causa de Cristo Jesus até a salvação. Então, a morte de Jesus foi uma bênção para nós. Foi uma bênção porque ele, através da morte dele, ele conquistou para as nossas vidas, né, a salvação, né? A palavra salvação, ela é muito... As pessoas, quando falam de salvação, né, pastor, fala assim, meu Deus, aquela pessoa estava se afogando e alguém a salvou, né? E tirou ela do perigo, né? Então quer dizer que, pastor, a humanidade está vivendo um perigo. Com certeza. E ela precisa dessa salvação conquistada na cruz do Calvário, através da expiação pelo sangue de Jesus. O senhor pode nos dar uma fala maior sobre isso? Posso, sim. Eu estava preparando aqui, estava ouvindo o missionário aqui, falando que Deus, Jesus Cristo, ele é o mediador, né? Ele não só é mediador, mas ele é também o redentor, né? E qual é a origem da salvação? É justamente a graça divina, né? Que a graça, a salvação, na verdade, ela não é um mérito humano, né? A salvação não é um mérito humano. Ela é por intermédio da graça divina. É que nós lemos em Efésios. E Jesus é o mediador e redentor. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse tal maneira, ele tem um poder muito forte. A palavra tal maneira, ela significa que nós fomos aceitos primeiro por Deus. Nós fomos escolhidos primeiro por Deus. Olha só, né? Deus me amou sem ainda estar existindo e deu o seu único filho, né? Através de Jesus, que foi esse mediador, né? Ou seja, foi o redentor através da morte da cruz do Calvário, né? Isso é muito forte porque é um tema polêmico até na questão doutrinária de outras fés, né? E a gente tem visto muito isso, né? Grandes aí sacerdotes, grandes pessoas de nome no Brasil se manifestar com relação a isso. De quem seria o mérito da salvação ou da graça, né? De quem é esse? Quem é esse que mostra o caminho? Na verdade, Jesus, ele se apresenta como esse. Olha só, eu tenho aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 5. Deixa eu verificar aqui. Timóteo 2, 5 ou 6. Olha só o que diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, o homem Cristo Jesus, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então, há um só Deus e um só mediador. Aqui quebra qualquer doutrina, né? Aqui quebra qualquer doutrina que fale ao contrário, que existe outro mediador, que existe outro redentor, que existe outro salvador. E a Bíblia, ela é clara, né? O homem, Cristo Jesus, né? Ela cita Jesus como esse único mediador entre Deus e a humanidade. Cristo está no meio. Glória a Deus. Missionário, a salvação é um prêmio para os perfeitos?
Muito interessante, muito interessante. É um Interessante. prêmio para... Porque, vamos lá, nós como seres humanos, a nossa vida toda, nós estamos atrás de algo. Estamos atrás de uma conquista, estamos atrás de um crescimento financeiro, estamos atrás de um crescimento pessoal, um objetivo. Mas, quando nós analisamos para a nossa vida espiritual, nós vemos que a nossa vida espiritual não está ligada nas coisas materiais aqui dessa terra. Primeiro ponto, mas está escrito na palavra do Senhor: mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bora lá. A salvação, já corta aí. Nós não temos que buscar as coisas materiais. Mas quando nós entendemos o que a salvação gerou nas nossas vidas, nós vamos atrás de um prêmio. E qual é o maior prêmio para quem é crente, para quem é servo de Deus? É a salvação. Quando nós entendemos que a salvação, o que é a salvação na nossa vida, aquele Cristo que nos libertou, aquele Cristo que nos lavou, aquele Cristo que nos limpou, nos tirou do lamaçal do pecado, todas as coisas que estão ao nosso redor acabam se tornando perda. Mas a maior premiação para as nossas vidas é a salvação eterna. Por quê? Porque nós entendemos que a salvação nas nossas vidas, ela nos leva a conhecermos a Jesus Cristo pessoalmente. Olha só, quando Jesus voltar a levar os seus, aqueles que foram salvos vão ter o privilégio de ver o Mestre face a face. Então, que prêmio que não é maior do que esse? A salvação de ver Jesus face a face. Você chegar no céu, Jesus olhar para você, aos seus olhos dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, não foi fácil, Senhor. Aí Jesus vai dizer, mas você chegou aqui. Olha só. Então, para aqueles que reconhecem a salvação na sua vida, tende a entender que a salvação é o maior prêmio, é o maior galardão que você recebe para você. É a graça, né, pastor? Não é por perfeição, né, pastor? É pela graça. É um presente. É algo imerecido. A gente não merecia. Né? Mas Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós, né? E é interessante que um dia desse eu estava conversando com um colega meu e ele estava falando assim para mim, pastor. Ele disse assim, nos Estados Unidos tem um serial killer que ele matou muitas pessoas, muitas. E até ele comia parte dos órgãos desta pessoa. E ele foi condenado a ser morto numa cadeira elétrica, né? Tem alguns estados nos Estados Unidos que eles fazem, a pessoa tem a pena de morte, né? E quando ele foi levado para este lugar, a história conta que ele mudou a vida dele quando ele conheceu a Bíblia, quando ele conheceu Jesus, né? Quando ele conheceu verdadeiramente o que é a salvação, a vida dele mudou e aquelas pessoas que estavam ao redor dele viu a mudança dele. E uma das coisas que ele pediu antes da sua morte, porque como ele foi condenado, ele tinha matado, ele ia morrer, né? E uma das coisas que ele pediu foi pedir perdão de todos aqueles. Ele pediu para que todas as pessoas que ele matou, né, a família, os familiares dessas pessoas, fossem lá para ele. E as últimas palavras que ele perguntaram dele, quais são as suas últimas palavras? Eu quero pedir perdão de todos. Eu quero pedir perdão de todos. E aí? Eu contei essa história, pastor. A salvação o alcançou? Se houve fé e arrependimento, porque são os meios pela qual a salvação é recebida. Fé e arrependimento. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se eu creio, se eu confesso, a Bíblia fala até que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Né? Eu posso ter sido a pior pessoa. Se eu confessar, se eu me arrepender verdadeiramente. Interessante que arrependimento é diferente de remorso. Com certeza. Né? Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E a gente precisa até
definiu o que é arrependimento, pastor. Justamente. Arrependimento, eu vou iniciar por remorso, né? Remorso é quando você faz algo que não você sente que está fazendo algo errado, mas não gera mudança. Te consome, mas você permanece na mesma situação. Arrependimento genuíno e verdadeiro, aquilo mexe com você e as tuas práticas elas mudam. Esse sim é arrependimento. O remorso, você sente aquela cobrança, porém não tem mudança de vida. Não tem mudança no caráter. Já o arrependimento genuíno, você muda. Você muda o teu caráter, as tuas práticas, as tuas ações. Então, arrependimento, eu vou resumir nas minhas palavras aquilo que eu entendo, é justamente essa mudança de mente, de mentalidade. É você confessar, se pedir perdão, se consertar, se arrepender verdadeiramente e deixar, né? Uma coisa é o arrependimento, ele não faz com que você deixe, você permanece. Já o remorso, você não deixa, você permanece. Já o arrependimento, você deixa. Você se abstém daquilo que te faz mal. Ou você se abstém daquilo que te leva para esse caminho errado. É retornar, né? Justamente. Voltar, né? Então, o arrependimento ele é o meio pela qual a salvação é recebida, né? Então, para eu ser salvo, eu preciso primeiro crer, né? E também precisa haver o arrependimento, né? Que é as mudanças, né? E quem somos nós para julgar? Alguém que está em uma situação, né? Seja qual for a situação que ela esteja passando. Na verdade, nós estamos aqui debatendo algo, né? Nós estamos discutindo algo, né? Falando aqui das possibilidades. Mas no grande dia somente ele vai poder decidir, né? E vai bater o martelo na vida dessa pessoa, né? O homem há um vazio, né? A salvação ela é a falta do preenchimento desse vazio. Você acredita que a salvação preenche esse vazio que o homem tem, esse vazio que muita gente tem, né? Que leva as pessoas a procurarem em drogas, em outras situações, em pecados, em outras áreas, para ver se preenche esse vazio que somente Deus pode preencher, Leonardo? Sim. A salvação em Cristo Jesus, ela preenche todo o vazio do ser humano. Porque a alegria de estar em Deus é diferente da alegria de estar no mundo. A alegria de estar no mundo é uma alegria passageira. As drogas são uma alegria passageira, a bebida é uma alegria passageira, a prostituição é uma alegria passageira. Mas quando nós conhecemos Jesus através do poder da palavra sobre as nossas vidas, tudo aquilo que era vazio acaba preenchendo em nossos corações. Jesus, ele preenche os nossos corações. Nós vemos na Bíblia Sagrada acerca da mulher que estava no poço. Jesus, antes de Jesus chegar lá, aquela mulher, ela vivia um vazio imenso na sua vida. E ela procurava até em homens, mas não preenchia o vazio na vida daquela mulher. Mas um dia, Jesus chegou naquele poço, onde ela ia, solitária. E ele chegou para preencher a vida dela, escondida, solitária, só ela. Onde todo mundo ia junto, mas ela ia sozinha, por causa do vazio no seu coração. Aquilo que ela sentia, nada preenchia. Mas Jesus chegou no ambiente. Sabe por que eu entendo com essa palavra? Aquela mulher, quando Jesus chega perguntando, pedindo água, ela vai dizer: Senhor, tu é um homem judeu, tu vai pedir água a uma mulher samaritana. Ela estava focando tanto na água que estava embaixo que ela esqueceu na água que estava em cima, que era a água da vida. Jesus Cristo estava do lado dela. Ela estava focada nas leis, estava focada nas circunstâncias, estava focada naquilo que não agregava nada a ela. E acabou se esquecendo de Jesus que estava do seu lado. Mas quando ela entende quem é o Mestre, quem é o Salvador, ela deixa até, o texto vai até dizer que ela deixa aquilo que ela carregava, deixa para trás. Ou seja, o passado, como o apóstolo Paulo falou, o passado já passou, esse que eu sirvo para o alvo.
o alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, a salvação, o nosso passado passou, mas a salvação em Cristo Jesus preenche a nossa alma e nós temos a certeza de quem nós somos na presença de Deus. Então nós necessitamos da presença de Deus para que a salvação seja contínua, né? Porque, querendo ou não, há um processo. Porque nós ainda não morremos e ainda não fomos arrebatados. Então, nós vivemos num processo. Todo dia é um processo, né? É um processo contínuo para não haver a perda da salvação. Então, a presença garante nós não perdermos a salvação. Sim. Né? A presença. O Jesus, ele disse assim, olha, eu vou subir aos céus, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar com vocês o Consolador, né? Aquele que vai ajudar, aquele que vai dar apoio para vocês. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar nesse processo. É isso, pastor? Positivo. Na verdade, entra aqui, quando há a fé e o arrependimento, entra a ação do Espírito Santo. Né? Entra a ação do Espírito Santo. Aí vai entrar, né, a obra de Cristo, né? Cristo, vai dizer aqui em 1 Pedro 3,18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, né? Cristo é o substituto perfeito. Aqui entra a obra de Cristo, né? Aqui entra a obra da salvação. E aí começa agora a trabalhar no homem através da fé e da confissão. Romanos 10,9. Se a tua boca confessar Jesus como Senhor, ou seja, a fé e a confissão trazem justificação. Aí aqui começa a trabalhar no ser humano, no homem. Ser humano, eu digo no modo geral, tanto homem como mulher, começa a trabalhar o caráter do homem. Aqui vai haver o novo nascimento, né? João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, a salvação transforma a natureza do homem. Quer dizer, a obra de Cristo, ela vai começar a agir na vida do homem. Vai entrar fé e arrependimento. Vai entrar o novo nascimento. Aí vai entrar a santificação. 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Ou seja, a salvação inclui crescimento espiritual, né? Santificação. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é santão, mas você é kadosh, você é santo, né? A palavra hebraica kadosh significa santo, você é separado, ou seja, você está buscando santificação por causa da ação do Espírito Santo. E quando você busca essa santificação, né, você recebe a justificação. Ou seja, você é salvo, você confessa, você deixa, você é salvo, a ação do Espírito Santo começa a acontecer na tua vida, acontece a justificação, porque você confessa, e a morte na cruz te justifica, te respalda. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aí vai haver uma ação do Espírito Santo, que vai entrar com o novo nascimento e a santificação. Né? Então, a salvação vai incluir esse crescimento espiritual. Mas para que tudo isso tem que acontecer na nossa vida? Para que haja algo muito maior do que aquilo que nós estamos pensando que é esse mundo. Eu preciso de fé, arrependimento, eu preciso da santificação, justificação, santificação, para que entre a glorificação. Porque esse tempo aqui ele é passageiro. Esse mundo que nós estamos vivendo, esse plano aqui, uma hora ele vai acabar. Na verdade, nós vivemos um processo. Justamente. Né? É um processo para nós chegarmos... E esse é o processo da salvação. E é o processo da salvação. A presença... Eu acredito que o maior castigo... que o maior castigo do pecado não é o inferno. Eu acredito. Eu acredito que o maior castigo, né? Porque o inferno é uma consequência. Sim. É uma consequência. Mas o maior castigo de você perder a salvação é você estar longe da presença de Deus. E isso aí era o maior medo de Davi. E ele falava. Era o maior medo de Davi. Ele falava. Né? E quando ele reconhece seus erros, ele implora para Deus não tirar a presença dele. Exato. Né? Ou era o maior medo dele. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo, ela está sobre a vida dele. Com certeza. Ele pecou, ele falhou, só que está a coordenação do Espírito Santo. Né? Houve a mudança de vida, quando há a ação do Espírito Santo, há arrependimento. Adão,
ele peca no jardim com a presença. E depois que ele perde, ele perde tudo até o jardim, e a presença agora ele vai ter que ir atrás. Né? Verdade, é verdade. Se torna mais difícil para ele. Mas vamos lá. Jesus veio para nos reconciliar, que a Bíblia diz o seguinte, próprio Romanos, né? Dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O que é destituição? Né? É afastamento, é abandono, né? Então, todo ser humano, ele acaba deixando de ter essa presença e precisa se reconciliar. E qual é o remédio? Jesus. Ele é o nosso reconciliador? A palavra do Senhor vai dizer, Romanos 5,12, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que aí entra o texto de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E por isso não vem de vós, é dom de Deus. É como nós falamos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, por causa de um homem, por causa de um erro, o pecado, ele entrou no mundo. O pecado, ele entrou nesse plano terreno. Todos pecaram por causa desse único erro. Como o senhor falou, o Adão estava no Éden, estava com a presença, mas por causa da falta de vigilância, por causa desse pecado, o pecado invadiu o plano terrestre todo, contaminou a todos. Mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos de livre acesso à presença de Deus, né? Tanto que a Bíblia vai dizer em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É verdade. Então, a salvação em Jesus Cristo é muito interessante, que ela também nos gera outra salvação. Como assim, missionário? A salvação que Jesus nos entrega é uma salvação que ela não é só para nós. É uma salvação que nós podemos levar adiante. Nós vemos no texto o apóstolo Paulo preso na prisão, Atos 16. Foi preso no cárcere inferior, é o pior cárcere que tem, só para os marginais, só para aqueles piores bandidos da época. Mas só que lá Deus fez um reboliço tremendo. Deus lá fez algo sobrenatural. O terremoto veio, quebrou as portas, abriu as prisões, quebrou os grilhões. E o soldado romano tinha algo na época que se um preso fugisse, o soldado romano que estava vigiando, ele era morto, porque ele deixou o preso escapar. Mas só que o texto vai dizer que quando ele vai se matar, o apóstolo Paulo pula. Opa, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Agora vem a moral da história. A salvação, o que ela torna na vida de uma pessoa? O testemunho. Olha só. Aí o soldado romano vai falar, o que eu faço para ser salvo? Aí o apóstolo Paulo vai dar uma dica para mim e para você que está escutando. Meu Deus. Crê no Senhor Jesus, Meu Deus. E será salvo tu e a tua casa. Meu Deus. Olha só, ele viu. Como é que ele vai saber dessa graça? Porque ele viu o testemunho de um verdadeiro cristão. O que eu faço? Tá preso, tá na guerra, mas o que eu faço para ser igual tu, salvo? Olha só. Aí o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Interessante, gente, interessante que numa corrente os elos, a corrente só é corrente porque tem os elos, né? Cada um tem o seu elo. E o elo que faltava entre o homem e Deus, Jesus se tornou esse elo. É verdade. Então é ele que faz nós ser, né? Nós termos Deus, né? A partir dele. Então, a presença que nós conseguimos só é a partir de Jesus. Então, é como a Bíblia diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o elo que faltava, né? Jesus é o elo que faltava. Pastor, na cruz, ele pagou a dívida
Porque existia uma dívida. O pecado tem um salário, mas ele tem um salário como se fosse tipo assim, eu emprestei o dinheiro e eu tenho que pagar os juros. Esses juros eram pagos para o pecado, né? O pecado tinha salário, né? O pecado, a morte, né? A morte, né? Então, Jesus pagou essa dívida? Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário, pastor? Pagou. Isso está na Bíblia em João 19:30. Né? João 19:30. Mas o ser humano poderia pagar essa dívida? O ser humano, talvez com o seu próprio corpo como sacrifício. Né? Muitas religiões acreditam isso. Mas o ser humano não poderia, em tese, pagar isso. Não tinha preço. Porque se a gente observar, destituídos estão, separados, né? Ou excluídos do propósito de Deus. E mais a fundo eu vou, sem possibilidade de tornar a sua natureza original. O ser humano não conseguia ele mesmo tornar a natureza perfeita. Como Adão estava perante Deus. Ele não conseguiria. Você não ia ser capaz. Então o ser humano não tinha capacidade de pagar essa dívida. Não tinha capacidade. É por isso que Jesus se despiu de sua glória, veio à terra, porque ele sabia que o homem não tinha condição de pagar o preço. Justamente. Não tinha capacidade para tornar a sua natureza original, de homem perfeito, varão perfeito, como no Jardim do Éden. Né? E aí, nós vamos ver aqui uma sequência de um povo que vai tentar buscar Deus. Né? Um povo que vai tentar ouvir a voz de Deus. E é interessante, pastor, que o tabernáculo, ele é incluído nisso aí. As pessoas tentam acessar Deus através do tabernáculo, né? Ver a glória de Deus, ou sentir a presença de Deus. E é interessante que no tabernáculo existia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Para chegar na presença de Deus, tinha que passar por todas essas fases. E detalhe, não era todo mundo, era só o sacerdote. Era só o cara, né, que poderia ir lá. Em detalhe, se ele fosse ainda em pecado, ainda corria o risco de Deus matar ele na hora. Então, o homem tenta acessar a presença de Deus, já depois de estar destituído, através do meio que Deus instruiu, que foi o tabernáculo, porque Deus, desde o início, desde o Éden, ele já queria essa aliança, ele já queria esse relacionamento com o homem. O problema não foi Deus, o problema foi o homem que desvirtuou do caminho. Né? O problema foi o homem. Então Deus fala assim, não, eu quero ter intimidade com vocês, eu quero ter coinonia. Só que o homem sempre procurava ter subterfúgio para ter isso. Né? Justamente. E é interessante que o homem, pastor, fica privado no ato, no santo lugar e no santo dos santos. Só que quando Jesus vem, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou o átrio, eu sou o santo lugar e eu sou o santo dos santos. Né? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Verdade. Entendeu? Então, quando Jesus morre, ele fala assim, ei, não precisa mais de liturgia, não precisa mais disso, daquilo. Aquele que se arrepender, se negar tudo e vir seguir a mim, ei, você vai ter acesso, livre acesso ao Pai. Ei, pastor, Jesus vai se revelar para o povo, dizendo assim, quando vocês for orar, ora assim, Pai nosso que estás no céu. Isso foi muito forte para eles. Ninguém chamava Deus de Pai. Ninguém falava Pai Nosso, Abba Pai, Paizinho. Não. As pessoas falavam Yahvé, né? O Deus de Abraão, de Isaac, o Eterno, o Eu Sou, mas jamais de Pai. O El Shaddai. E Jesus quebra isso, olha. Jesus quebra isso. Ele fala assim, não, vocês têm livre acesso através do Pai por intermédio de mim. Glória a Deus. Os discípulos estão, mas mestre, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Né? E Jesus fala, eu estou tanto tempo com vocês, então vocês ainda me falam isso, ainda me perguntam isso. Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que tudo aqui está num mistério só, meu Deus. Né? Que palavra forte. Então, em João 19:30, Jesus vai dizer assim, tetelestai, está consumado, está pago. Antes da última palavra, antes do último suspiro, ele vai dizer, está consumado. O que vocês não podiam fazer, eu fiz por vocês.
Glória a Deus. O que o homem não podia fazer por causa da sua natureza pecaminosa. Desde Adão. O primeiro Adão, por intermédio do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Afastou e perdeu da presença e da glória de Deus. Mas por intermédio do segundo Adão, a glória voltou a nos aproximar de Deus. Aleluia. A presença voltou a fazer parte da nossa vida. Aleluia. Que palavra poderosa, que estudo poderoso, amém? Né? Então, quando Jesus declara Tetelestai está consumado, em João 19:30, né? Ele está dizendo, aqui todo o preço já foi pago. Cabe o homem agora confessar e se arrepender dos seus maus caminhos. Leonardo, o sangue de Jesus tem poder de apagar pecados? O sangue de Jesus, ele, como eu sempre digo quando eu vou ministrar a palavra de Deus, o sangue de Jesus, ele não encobre o pecado. E nem apenas perdoa. O sangue não encobre, porque encobrir é algo que você coloca por cima, mas continua coberto. Só que o sangue de Jesus, ele não encobre, ele apaga, ou seja, tudo aquilo que você fez no passado, Jesus, ele apaga, joga no mar do esquecimento. Mas através da sua presença, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através da salvação, ele coloca sobre você uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez Glória a Deus. novo. Então, você que está nos escutando aqui através dessa live, Jesus está dizendo para você que o teu passado não importa. Se você roubou, não interessa para ele. Se você falhou no passado, não interessa para ele. Mas através da salvação que você tem com ele agora, o presente, ele apaga tudo isso. O sangue dele apaga da tua vida. Então, Deus ele nos dá algo novo para nós vivermos aqui nessa terra. Né? O sangue de Jesus nos livra. O sangue de Jesus restaura. O sangue de Jesus nos dá uma nova identidade. Identidade, né, pastor? Porque foi perdida a identidade, né? O ser humano perdeu essa identidade e nós. Na cruz do Calvário foi vencido o pecado, né? E a graça vence a culpa, né? A culpa, né? Quando o ser humano peca, a primeira coisa que vem é a culpa. E você sabia que a culpa, pastor, ela neutraliza a fé? A culpa neutraliza a fé, irmãos. Quem sabe você está aí nos ouvindo, quem sabe você está se sentindo culpado, quem sabe você, essa culpa está sendo tão grande dentro de você que a tua fé está esvaindo, está se esvaziando, você não acredita mais, você pensa que Deus te abandonou, te deixou, não tem mais jeito para você. A Bíblia vai dizer que não importa o que você fez, a Bíblia fala que o sangue de Jesus te deixa mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus restaura a tua vida. Então creia nisso. Nós não estamos aqui à toa, né, pastor? Nós estamos com um projeto. Esse projeto esse podcast é para mudar a tua história, a tua vida. Você que não acredita mais, você que está decepcionado, você que está entristecido. Quem sabe você está vivendo o pior momento da tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. A cruz do Calvário, Jesus venceu por você. Aleluia. Em nome de Jesus, receba aí, no nome de Jesus, o sangue de Jesus, que te purifica, que te sara e que te liberta. Voltemos ao assunto aqui, pastor, que está forte aqui, que eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate, mas não arromba a porta. Jesus está batendo na porta do nosso coração todos os dias, né? Ele quer entrar e fazer morada, né, pastor? O que o senhor nos fala sobre isso? A verdade é que Deus ele quer que você alcance a salvação. Essa é a grande verdade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca. É por isso que em Apocalipse vai dizer que ele está à porta e
está batendo, né? Principalmente para quem já busca ele, né? Porque às vezes tem pessoas que buscam, mas a porta está fechada, a porta do coração. Você busca, mas você não deixa Deus trabalhar no teu caráter, na tua vida. Você não deixa Deus trabalhar no teu ego, né? E é justamente no teu caráter, né? Porque tem que haver mudança. Sim. E ele está dizendo, eis que eu estou na porta e bato, né? Deus, ele não vai forçar a tua mudança. Você precisa querer ela, né? Deus não vai forçar a tua mudança. Você pode estar aí na tua casa agora, dizendo assim, eu vou para a igreja quando eu quiser. Amém, você vai para a igreja quando você quiser. Mas também você só vai ver mudanças quando você se dispor a ver mudanças. Você pode ficar na sua casa, você pode ir para a igreja quando você quiser. Mas você jamais pode dizer quem é Deus que não muda a tua história. Se você não está disposto a abrir a porta do teu coração. Eu não vou, eu quero seguir a minha vida do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Você pode, amém. Deus abençoe a sua vida. Mas Deus está falando, eu tenho algo a mais. Abre a porta do teu coração. Glória a Deus. Eu quero fazer mudança. Eu estou batendo na tua porta. A porta, né, representa o coração, a vontade e a vida da pessoa. Deus está batendo no teu coração, né, dizendo, abre o teu coração para me fazer mudança. As tuas vontades na tua vida. E Jesus está do lado de fora querendo restaurar o relacionamento com qualquer um que deixou ele do lado de fora. Se você em algum momento deixou Jesus ou Deus do lado de fora, a porta do seu coração, quem sabe hoje ele está falando para você, abre teu coração. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu mudar a tua vida. Esse é o desejo de Deus para o homem. Mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Missionário, a salvação ela é uma decisão individual, né? Ela não depende de ninguém, né? A salvação ela nunca vai depender de outra pessoa. Ela sempre vai depender de nós mesmos, não é isso? É verdade. Nós vemos com os próprios discípulos. Jesus ele nunca obrigou a nenhum dos seus discípulos a seguir ele. Nós vemos também na história de Levi, que é conhecido como Mateus, né? Jesus, quando ele chama ele, Jesus diga, siga-me. Mas cabe a decisão a ele de dizer sim ou não. Mas, como nós vemos, ele foi e seguiu a Jesus. Então, houve uma mudança, houve uma decisão dentro do seu coração. Ele poderia escolher não, mas também ele poderia escolher sim. Se escolher não, é a vida dele, é o jeito dele. Como o senhor falou, o camarada pode estar em casa. Ele pode escolher viver do jeito dele, da maneira dele. Eu quero ir na hora que eu quiser, quando quiser fazer quando eu quiser. Você pode fazer, mas nunca reclame quando Deus não derramar as bênçãos sobre a tua vida, né? Então, nós vemos a vida de Mateus, ele decidiu seguir a Jesus. Então, ele teve a sua vida transformada através da sua decisão. Ele teve uma transformação dentro dele através da decisão. Assim como é com Jesus chama as nossas vidas para o seu altar. A gente escolhe se a gente vai seguir ou não. Nós estamos aqui porque nós decidimos seguir um chamado que Jesus tem para as nossas vidas. O pastor é pastor porque ele decidiu ser chamado. O senhor é pastor porque o senhor decidiu seguir o chamado de Deus. Eu sou missionário porque eu decidi seguir o chamado que Deus tinha para a minha vida. Então, a nossa decisão nos leva a lugares altos ou a lugares baixos. A salvação é um patamar muito elevado. Como nós estávamos falando acerca da premiação, é o maior prêmio, é o ápice de tudo do evangelho, do cristianismo, é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós decidimos se nós vamos chegar lá ou não. Então, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós vivenciamos algo extraordinário na nossa vida, meu pastor. É isso mesmo. Pastor, é preciso nascer de novo? Com certeza. Né? E a Bíblia fala sobre isso. Tem que haver um novo nascimento, né? Precisa haver um novo nascimento. Na verdade, 3:3, né? Quem se aproxima, né? Onde é que você vai ver? Onde é que você vai ver a mudança? É justamente nesse novo nascimento, né? Quando você cumpre e passa por todo o processo de salvação, vai haver algo na tua vida chamado o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então,
Olha só, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A salvação transforma a natureza do homem. Então, a tua salvação, por intermédio da graça, ela vai transformar a tua natureza. Se a natureza era pecaminosa, se a natureza era corruptível, se não tinha mais jeito de mudança, através de Jesus, que é o Redentor e Mediador da salvação, por intermédio da graça, a tua natureza ela muda. E João 3,3 afirma isso. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? E tem uma passagem que fala que necessário vos é nascer de novo. Né? Necessário é a pessoa nascer de novo. Eu sou cristão, ou eu quero servir a Deus. Mas será que nasceu de novo? Né? Será que as atitudes mostram que é nascida de novo? Né? Olha só que interessante que a Bíblia afirma para a nossa vida. Amém? É muito forte isso aqui. Há uma necessidade de você nascer de novo muito grande. Primeiro porque a salvação, ela já está falando aqui, nós acabamos de ler. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é um quesito. Né? É algo que é implícito, está ali, para mim e para você. É algo que foi colocado. Né? A todos quantos o receberam, deles o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Significa que quando você aceita Jesus, quando você passa pelo processo de salvação, passa pelo processo de libertação, você passa a fazer parte da vontade de Deus. Não pela tua carne, né? Não, você não nasce pela tua carne, essa carne carnal, mas pela vontade que vem diretamente de Deus. Está em João 1,12. A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Quando você aceita Jesus, que passa por todo o processo que você nasce de novo, você agora passa a ter uma nova identidade. Você agora é filho de Deus. Uma nova criatura. Né? Você agora é uma nova criatura, né? E o problema que você tinha, agora ele já fica para trás. O teu pecado, ele já não pode te condenar, né? O teu pecado já não pode. Jesus explica isso em João 3,5, né? Em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que forte. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu estou salvo. Mas será se você está salvo? Será se você nasceu da água e do Espírito? Né? Realmente? Porque nascer de novo é mostrar através de atitudes, né? De caráter. E a primeira atitude é justamente essa, de confessar perante o público através do batismo. Você vai nascer da água, que representa arrependimento e purificação. Jesus passou por isso. É verdade. Jesus passou por isso. Então o batismo ele representa ali o nascer da água. E o do Espírito, né? Representa a regeneração interior operada por Deus. Quer dizer que a nossa mudança ela é de dentro para fora. Glória. Você vai renascer na presença de Deus. A salvação não é um bilhete para ir para o céu. Né? A salvação não é um bilhete para você ir para o céu. É o início de uma nova história, não é isso? É verdade. Nós não podemos confiar só na força dos nossos braços. Eu acredito que tem muitas pessoas que falam, já estou salvo, já não preciso mais fazer nada. Né? Aceitei a Jesus, fui batizado, confessei diante dos homens que agora eu pertenço a Jesus Cristo, mas agora eu vou ficar no meu canto, não vou ficar sentado, não vou fazer a obra de Deus, não vou buscar ao Senhor, só confiando no quê? Na força do quê? Da palavra. Tem muita gente que fica acomodada. Deus tem um chamado para aquela pessoa, uma grande obra, promessas sobre a vida daquela pessoa. E engraçado, pastor, segura aí, vai segurando aí. Deus muda o coração do ser humano, né? Deus restaura o caráter, que o pastor acabou de falar, restauração de caráter, né? Agora, o que tu tá falando é verdade, porque não adianta eu ter um coração transformado, não adianta ter um caráter restaurado se eu não tenho propósito.
Porque a salvação nos dá propósito, Verdade. né? E tanto que Jesus, ele disse assim, olha, todos vão ser salvos. Todos aqueles que creem em mim serão salvos. Mas depois Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? E é isso que tu está falando. É propósito. É ter esse chamado para pregar a palavra. Mas pode continuar, meu amigo. Então, todos que são salvos, eles têm que exercer alguma coisa na obra de Deus. Jesus não nos chama para que nós venhamos ser apenas um peso para... Vamos dar um exemplo. Jesus me chamou, fui batizado, agora estou salvo em Cristo Jesus, mas eu não faço nada para ajudar o meu pastor. Eu não faço nada para ajudar a liderança da igreja. Ou eu fico sentado na igreja pro resto da minha vida. E aí, não tem um crescimento, não tem uma... Não busco... Tem sinais, né? Sim, não os busco sinais. me colocar numa posição que Deus quer que eu me coloque como obreiro da casa do Senhor. Eu não busco somar com aqueles que estão precisando de ajuda. A obra do Senhor, ela aparece em muitos cantos. E tem pessoas que estão dessa forma, meu pastor, sentadas, podendo somar, ajudar seus líderes espirituais, mas só confiando só o quê? Eu estou salvo, pronto. O meu propósito é esse. Ser salvo, ouvir a palavra, ir para casa e voltar no outro dia e pronto, acabou para mim. Mas não. Jesus, como você falou, nós temos um propósito. Nós temos que buscar um propósito. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Ó, uma responsabilidade, né, de pregar a palavra. É um deles. É um dever. É como eu digo na igreja que a gente está, que existe 3 grandes obrigações que o crente tem. Que Deus ordenou, o próprio Jesus ordenou. Que é, né, ir por todo mundo pregar a palavra. E é uma ordem direta de Jesus. Vamos todos os cantos pregar a palavra. Não interessa onde você esteja, se é no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, você tem a obrigação de pregar a palavra. Você chegou próximo de uma pessoa, você que é evangélico, restaurado, transformado, curado, você tem a obrigação de pregar a palavra. Né, pastor? Né, missionário? Você tem essa obrigação, é a sua obrigação. A segunda obrigação é a Bíblia diz para todo mundo, pregar a toda criatura, quem crê e for batizado, como o senhor falou agora. É para você confessar publicamente que você tem um novo dono, né? Que você, né, está mostrando que Deus está restaurando a sua vida. Tem pessoas, pastor, que falam, né? Mas por que eu tenho que ir na frente aceitar Jesus? Por que eu tenho que falar? Gente, isso está na Bíblia, isso é bíblico. Ninguém está inventando, ninguém está querendo... Não, isso é bíblico. Você precisa confessar. O diabo ele existe e ele está aí ao nosso derredor. Então você precisa declarar, porque a palavra tem poder. Verbalizar publicamente, porque você declara no reino espiritual, quando você faz o ato de ir ali na frente se confessar, dizer, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Você está declarando no reino espiritual. Né? No reino espiritual. Antes você era separado de Deus, agora você está reconciliado com Deus. Antes você era escravo do pecado, agora você é livre do pecado. Antes você era morto espiritualmente, agora você vive em Cristo. Antes a tua natureza era carnal, agora a tua natureza é espiritual. Glória a Deus. Antes você era sem esperança, agora você é herdeiro de Deus. Meu Deus. Você não tinha esperança, era igual no início, no livro de Gênesis, no início, no princípio que Deus os céus e a terra. Era sem forma e vazia. E no princípio ela era sem forma e vazia. Tem pessoas que chegam na igreja sem forma e vazio. Só que no final da sua história, ele já é herdeiro do reino de Deus. Existe um reino, né? Existe um reino. Conquistado, né? Um reino a ser conquistado. É verdade. Como nós estávamos falando sobre... E aí tem ainda... Depois que nós vamos ver que tem o ID, tem o batismo, e aí ainda tem... Ele está preocupado com o horário. Eu acho que ele está querendo alguma coisa, não sei. Ela está querendo ir para casa. Mas e aí tem a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é um grande memorial.
né? Antigamente, a gente vai observar muito isso na cultura judaica, pastor, o missionário Leonardo, que as tradições judaicas eram feitas oralmente, né? Os pais passavam para os filhos, né? E assim sucessivamente. Jesus vem e diz assim, não, eu tenho que gravar algo nos corações dos meus filhos. Ó, ele se torna pai, porque ele é um só com Deus, e nós somos conciliados com Deus. A partir daquele momento, nós herdamos, né, o poder de sermos chamados filhos de Deus, e aí ele vem e nos ensina, fazer isso em memória de mim, até que um dia eu volte e venha buscar vocês. Então, a Santa Ceia é esse memorial que fica cravado na cabeça do crente, no coração, na alma do crente, que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e me deu a esperança. E qual é a esperança? Morar no céu. Ó, aleluia, aleluia, viu? Então, é isso que Deus... Jesus é maravilhoso, porque ele nos salva, nos regenera, né? E tem promessas, né? Muda a nossa história, né? Entendeu? Muda a nossa história. Pastor, Jesus não melhora pessoas. Jesus transforma pessoas. É isso, pastor? Com certeza, de fato. Jesus não te melhora, ele te transforma. Exatamente. O grande problema é que muita gente... Melhorar, remédio melhora a tua dor de cabeça. Só que depois a dor de cabeça ela volta. Só que Jesus, por que ele não te melhora? Porque o que ele faz é completo. Tem mudança, né? É isso. Você pode procurar escape no mundo, você pode procurar escape, né, num remédio que vai sarar a tua dor de cabeça. Você pode procurar escape nos prazeres deste mundo, né, no vício, na bebida. Mas 5 minutos de prazer, seja num vício, numa bebida, numa droga, não vai comprar o que você passa, talvez, 5 minutos na presença do Senhor. Ele tem capacidade para preencher e o poder para preencher esse vazio que você sente. Quem sabe hoje você sinta esse vazio, você não consegue dormir direito, você não consegue deitar a cabeça no travesseiro, né, sonhar, né, ter uma paz dentro da sua casa. Porque quem sabe hoje o que está faltando para você não é a bebida, não é esse vício que te consome. Quem sabe o que está faltando é Jesus na tua vida. Missionário Leonardo, últimos minutos já, estamos já encerrando o nosso podcast, né? Para mim foi maravilhoso, Deus falou muito comigo e tenho certeza que falou com os obreiros aqui também. Fale um pouco sobre a tua salvação, sobre o que Deus fez na tua vida. Vamos terminar assim, né, pastor? Da onde você saiu, com um pouco do testemunho, né, da história de salvação. A minha transformação, ela foi uma transformação muito incrível, porque há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, eu era alguém que eu era viciado nas coisas do mundo, né? Jesus me libertou do mundo do crime, do mundo do tráfico, do mundo das drogas, da prostituição, aonde era lá que eu sentia meu prazer, minha vontade de viver era lá, estar no mundo das drogas, tá levando droga para cima e para baixo, deixando em um lugar, pegando de um já levando para outro, ao ponto de ser preso. Mas Jesus, ele entrou com a libertação na minha vida. Eu lembro de uma vez que foi a primeira vez que eu tive um contato mesmo com Deus, que eu tive a esperança de realmente existir um Deus que cuidava de mim. Foi quando eu estava numa festa dentro do apartamento. A gente passou a madrugada na festa, eu passei a madrugada cheirando cocaína, madrugada fumando, madrugada bebendo. E quando foi por volta das 8, 9 horas da manhã, que a festa estava se encerrando, eu fui experimentar deitar na cama, porque a noite foi fadigante também, né? Fui experimentar deitar na cama, mas eu estava muito drogado, tinha cheirado muita cocaína, pastor. Aí eu me deitei na cama, mas não consegui dormir. Quando eu deitei na cama, meu coração estava muito acelerado. Eu falei, é agora. É agora que eu vou, como o pessoal está dizendo agora, é agora que eu vou de arrasta. Agora que eu vou morrer. Para mim, aí já não tinha mais esperança.
Mas quando eu senti esse anseio pela morte, sabia que eu ia paralisar naquele momento, Deus colocou algo no meu coração. Eu fui lá no YouTube e eu senti o desejo de colocar um louvor. Eu fui no YouTube, coloquei um louvor e começou a tocar aquele louvor. Aquieta minha alma. Quando tocou esse louvor, acho que não durou 5 minutos, pastor, eu já estava dormindo. Aí eu lhe pergunto, como é que um rapaz que passou a madrugada toda cheirando cocaína vai dormir em 5 minutos? Se isso é Deus ou não é? Alguém que não tem como. Você pode pegar alguém que está no mundo agora aí, fala, dorme. Não dorme. Travado de cocaína, não tem como. Mas aquele foi o primeiro contato que eu tive com Deus, assim, que realmente tinha um Deus que cuidava de mim. E quando eu resolvi entrar pro Ministério Iana, eu já tinha vindo visitar uma vez, Deus falou comigo tremendamente aqui nesse lugar através de uma missionária. Nunca mais eu vi ela, essa missionária. Só veio para ser boca de Deus para minha vida também. Ela falou que eu iria perder tudo se eu não aceitasse Jesus, perder amizade, perder bens, perder emprego. E eu acabei que eu não liguei. Passou cerca de 2, 3 meses, perdi tudo, pastor. Perdi moto, perdi trabalho, perdi amizade, perdi tudo, não tinha mais ninguém comigo. Aí eu mandava ligação, mandava mensagem, ei fulano, bora comigo lá na igreja visitar lá, me leva lá. O pessoal que andava de moto comigo, aí todo mundo dizia, não tem como eu ir não. Sempre inventava alguma desculpa. Aqueles que falavam, estou contigo, foram o primeiro a dar o pé. Aí eu falei, quer saber? Eu peguei meu chapéu da Lacoste, vim todo galeroso, vim com o cigarro na mão, vim descendo ali o Orquídea. Aí eu vim descendo e falei, eu vou lá. Aí eu vim fumando. Quando cheguei perto do militar, com o cigarro na mão, eu falei, o que é isso que eu tô fazendo com esse cigarro? Joguei o cigarro, aí eu vim descendo. Aí eu entrei na igreja, aí o pessoal que me conhecia já, né, que andava comigo, que tinha se convertido antes, ele fala, não acredito não, que é tu, Leonardo. Eu vou falar pro fulano que tu tá aqui na igreja. E desde aí, foi uma caminhada com Cristo que eu tive de renúncia. Não foi fácil. Até hoje não é fácil. Mas Deus, Ele transformou. Hoje Ele me deu uma família. Hoje eu sou casado para honra e glória do Senhor. Hoje eu sou missionário debaixo da graça de Deus. E Deus tem me feito muito feliz, independente das lutas, das guerras, das provas. Mas através da presença do Senhor, eu tenho me tornado muito mais feliz na minha vida, e é daqui até Jesus voltar, né? E esse é um pouco do meu testemunho, pastor. Glória a Deus. Isso é que a salvação faz na vida do homem. A salvação que foi dada por Jesus. Pastor, um pouquinho, meu pastor, do que Deus fez na sua vida, sua salvação. Amém, irmãos. A minha história talvez seja um pouco mais do que a do missionário, mas nós aceitamos Jesus muito pequeno, né? Ainda garoto, menino, eu, meus irmãos. E eu lembro que uma vez meu pai disse assim, não é porque é filho de crente que é crentinho. Tem que aceitar Jesus. E a gente aceitou Jesus em determinado momento da nossa vida, mas só que a gente vivia uma vida sem propósito. Não tinha propósito. Era crente por ser crente, né? Ia para a igreja porque tinha que ir, forçado, né? Muitas vezes, né? Forçado assim, que eu digo, tem que ir, eu vou, vai, né? Então, não tinha uma mentalidade ainda, não pensava nas coisas de Deus, né? Quem sabe alguém pode estar nessa situação também, servindo a Deus por servir, mas Deus tem algo maior para a sua vida. E a minha vida, ela mudou quando eu decidi a me lançar no altar, meu pastor. Quando eu decidi a me lançar 100% no altar. Eu me lembro que teve vezes que eu cheguei a perder aula, a deixar de faltar uma aula para estar na igreja, né? E isso pareceu um pouco pesado na época, foi muito forte, né? Algumas coisas assim, nessas atitudes de me lançar 100% no altar. Até para algumas pessoas próximas da família, né? E pareceu um pouco forte, pesado demais, alguém jovem e tal. Mas foi um momento que Deus estava separando para trabalhar no meu caráter. E é interessante, hoje, né? Eu já concluí os meus estudos, sou casado, tenho uma esposa, tenho 2 filhas, tenho uma família abençoada, né? E isso não me matou, não me tirou, né? Não me desviou e tal, não. Mas
quando eu comecei a dar sentido, a dar propósito para a minha vida com Deus, Deus começou a encaixar todas as coisas. Glória a Deus. Porque tem pessoas que servem a Deus, mas não tem propósito. E era como eu estava na época da minha caminhada cristã com Deus, ainda aprendendo as coisas de Deus, sem propósito. Servia por servir, não sabia o que estava fazendo. E eu lembro que quando eu decidi me focar nas coisas de Deus, Deus começou a abençoar a minha vida. É claro, você passa por processo. Com certeza. Você passa pelo processo. Processo da dúvida. Primeira coisa que você vai se perguntar, será que é isso mesmo que é para a tua vida? Será que é isso mesmo que você quer fazer? Renunciar muitas vezes às tuas vontades? Você renunciar muitas vezes um dia no shopping para estar na igreja adorando a Deus? Você renunciar um dia de lazer, um momento com a tua família para estar servindo a Deus? Eu olho para trás assim, eu não provei muitas coisas no mundo, né? Mas foi um desafio. Quantas vezes eu não cheguei a ver amigo meu, colega, que estava fazendo outras coisas e eu estava enfornado dentro da igreja. Irmãos, alguém pode até falar assim, cadê cadê a parte difícil? Irmãos, é muito difícil para um jovem servir a Deus, ainda mais nos tempos de hoje. É muito difícil. Não pensa que é fácil para o jovem vir para o culto, vir para a igreja, estar direto nas programações da igreja. A tua fé é provada. Você se questiona, né? Você duvida se realmente é isso. Quando eu decidi assim, não, vou me firmar, vou me focar. Quando o meu foco foi Deus, ele trabalhou na minha vida. Quando o meu foco foi Deus e não as coisas do mundo, Deus ele encaminhou todas as coisas. Quem sabe o que esteja faltando para você hoje é foco em Deus e não no mundo. Deus me deu emprego, Deus me deu família e Deus me deu a obra. Deus me deu o altar. Então tudo se completou, né? Tudo se completou. Eu louvo muito a Deus porque nós tivemos ainda uma criação abençoada, né? Eu lembro que meu pai sentava com a gente na mesa, assim como nós estamos nessa mesa aqui, pastor, de manhã, e fazia o culto dominical em casa, né? Fazia em casa, o culto doméstico, né? Fazia o culto doméstico em casa. E desculpa ele cortar, e uma das coisas que eu quero fazer é trazer o pai do pastor David para fazer um podcast com ele. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Ele vai contar uma história aí. Vocês vão ver. Amém? Louvado seja o nome de gente. E ele sentava com a gente de manhã, né? E eu lembro que de um lado estava a Bíblia e do outro lado estava o cinturão. Vai me matar aqui. Né? Um lado estava a Bíblia, do lado estava o cinturão. Né? E muitas vezes a gente se questionava, né? Muitas vezes a gente não gostava, mas olhando hoje, né? Olhando hoje para cada um de mim e dos meus irmãos, valeu a pena. Tenho certeza que ele é muito feliz por isso, de investir. Talvez você é pai hoje, esteja olhando e não sabe como lidar com teu filho, não sabe qual o sinal, o caminho, como você deve ensinar o teu filho. Mas a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Desde pequeno ensinando. Né? Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter o resultado. Verdade. Você ensina hoje para não chorar amanhã. Né? Vai ser dolorido para ele? Vai. Porque ele vai ver muito amigo fazendo coisas que ele queria fazer e ele se abstendo. Na verdade, quando você decide viver a tua vida para Deus, você renuncia a muita coisa, né? Não é fácil. Mas, gente, o que Deus tem para você é muito maior. Casa, carro, apartamento, família é consequência de uma vida com Deus. Então, sirva a Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Não é fácil, mas Deus ele vai te dar sabedoria. Amém? Para ter uma vida abençoada. E desse foco, dessa disciplina que eu tive na presença do Senhor, Deus ele só foi fazendo a gente crescer a parte espiritual, a parte ministerial. Muitas coisas Deus tem para fazer, muitas coisas Deus vai fazer na nossa vida.
Mas o grande diferencial está no nosso foco, onde nós temos focado, né? Não é fácil, como um missionário aqui. Se ele tivesse permanecido e não tivesse tido foco ali para sair daquela situação, não teria saído. E talvez, né, alguém pode estar na mesma situação que eu. Serve a Deus, mas sem propósito. Que eu tive um dia, né? Que hoje eu tenho um propósito. Hoje eu sei quem eu sou diante de Deus. Talvez alguém pode estar assistindo esse vídeo, né, essa live, e pode estar se perguntando o que ele faz, o que você está fazendo dentro da igreja. Se questionando. Mas o que eu tenho para falar para você, para fechar nessa noite, dizer: permaneça firme. Permaneça firme na vontade de Deus, porque Deus vai abençoar a tua vida. Você que está aí assistindo agora aí, não desista, permaneça, né? Seja crente, deixa criticar, deixa falar quem tiver que falar. Vão falar desse vídeo, vão falar que a gente tá falando besteira, bobinha. Vão falar, mas deixa falar. Faz a tua parte, irmão. Faz a tua parte. Vão falar, aí, pastor, vamos falar. Mas deixa falar. Faz a tua parte. Deus vai se encarregar do resto. Ah, pastor, eu não sei falar. Deus vai te ensinar a falar. Deus vai te ensinar a pregar. Pastor, eu tenho vergonha. Deus vai te ensinar a perder esse teu medo aí, né? E você vai passar a ter propósito com Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Independente de quem falha, ou que deixe de falar, ou de coisa, de situações que vão vir, com certeza, porque é público, né? Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente sempre tem que dar o início, o start, né? Para a gente chegar aonde a gente quer chegar, aonde os propósitos que Deus colocou na nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então comece. Eu estava conversando com os pastores aqui, com o missionário e com o pastor. O missionário daqui a algum pouco vai ser pastor. Mas eu estava conversando com eles e eu estava falando. Nós, em 15 dias, né? 15 dias que nós fizemos o último, uns 15 dias, nós já alcançamos 150 visualizações. Isso para a gente é uma vitória, é uma conquista, né? E eu tenho certeza que esse aqui vai bater muito mais. E assim sucessivamente, né? Nós estamos apenas no começo. Nós vamos colocar microfone aqui, nós vamos melhorar aqui as coisas. Nós estamos melhorando, ó, já estamos colocando, vamos melhorar aqui o visual para vocês. Tudo isso vai ser melhoria, tá bom? Verdade. E eu conto com a sua ajuda. Aí embaixo, aqui, ó, vai ficar o Pix. Daqui a pouquinho vai já aparecer o Pix aí, ó. Mas você nos ajude, mande aí uma oferta para nos ajudar. Com certeza nós precisamos, para a gente trazer melhorias. Já estamos começando as melhorias, né? Vamos trazer pessoas aqui para nós estarmos falando do testemunho, contando experiência. Gente, tem muita gente. Eu conversei já com muitos amigos e muitos querem estar aqui conosco, e eu tenho certeza que isso vai trazer grandes bênçãos para a sua vida, tá bom? Então, nos ajude. Aproveite aí também, o pastor vai colocar aí as inscrições, escreve aí, né? Dê seu like, compartilha, envia para alguém, nos ajude a chegar mais longe possível, porque tudo que nós falamos aqui vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza disso. Há um destino novo para você. E nós temos um lema: não perca o foco. Aleluia. Seja disciplinado e faça, porque Deus vai fazer um grande mover na tua vida. O chamado é grande para a tua vida. Eu fico por aqui. Quero agradecer ao missionário Leonardo. Muito obrigado, uma honra. Que Deus continue abençoando a sua vida e sua família. Testemunho maravilhoso, né? O pastor também vai estar colocando, daqui a pouquinho também vai aparecer também aqui o contato do pastor Leonardo, missionário Leonardo, para você levar para a sua igreja, para pregar, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, é do manto. Aqui também, daqui a pouco, o pastor também vai estar colocando aqui também, né, o seu contato.
leve também, vai ser bênção de Deus no nome de Jesus. E a gente fica por aqui, é um grande prazer. Não desista, não pare, continua, mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que pessoas não acreditem em você, mesmo que você leve pedradas, mas pegue as pedras e construa o seu castelo da vitória. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, a paz do Senhor! Deus abençoe! Paz, gente!